Graça e paz em nome de Jesus, a você que está aqui conosco essa noite. Que bom a gente poder adorar juntos o nome de Jesus em comunidade. É bom ser templo do Espírito Santo, mas é muito bom ser igreja quando a gente está junto, reunidos em nome de Jesus. E hoje nós vamos continuar falando sobre essa série tão importante que fala sobre o contador de histórias, mas não qualquer contador. Nós estamos falando do contador por excelência, aquele que com profundidade deixou marcas indeléveis no mundo, através das suas histórias com grandes aplicações. E a isso nós demos o nome de parábolas. As parábolas de Jesus são histórias que ele contou para expressar e representar de maneira física ideias, pensamentos, projetos espirituais e principalmente uma maneira de explicar o reino de Deus, que era abstrato, que era um pensamento de forma real, tangível, tátil, a todos aqueles que ouviam as suas histórias. A palavra parábola, ela tem uma origem grega que significa literalmente comparação. Pará, ao lado, baléu, significa lançar, atirar, jogar, ou seja, colocar ao lado, lançar ao lado, nada mais é do que comparar. E era isso que Jesus fazia com extrema maestria, com os seus discípulos e os seus seguidores, apresentando realidades distintas e comparando-as para que pudessem ser assimiladas por aqueles corações. E ele usava recursos didáticos dos mais variados: a agricultura, a vida social, a relação familiar, as finanças. Tudo isso ele usava para trazer princípios e ensinamentos que poderiam marcar e serem repetidos por aqueles ouvintes que estavam atentamente recebendo as suas palavras. Aliás, nesse período de Jesus, no primeiro século, cerca de 90% das pessoas não sabiam ler. Isso significa que nós estamos no ambiente de Jesus, num mundo completamente oralizado, onde a leitura e a escrita era um privilégio de uma pequena parcela da sociedade, restrita a sacerdotes e escribas, homens do comércio e da elite social e alguns cidadãos romanos que tinham esta condição de poder serem alfabetizados e escolarizados. Para a massa e para a maioria das pessoas, elas precisavam registrar os conteúdos através de histórias. E existe uma melhor maneira, um recurso mais pedagógico, que pode ser lembrado, repetido e depois propagado por décadas, séculos e milênios, com extrema precisão e com fidelidade do que as histórias. Aí está um exemplo maravilhoso. As parábolas de Jesus são histórias de comparação entre o mundo espiritual, o reino de Deus, com as relações que nós temos neste reino terreno, para que possamos ter ensinamentos que fiquem registrados na nossa vida para sempre. Agora, nós estamos diante de uma parábola muito especial hoje, talvez a mais conhecida. Mesmo as pessoas que não são de igreja, ou pessoas que não têm contato com a Bíblia ou as Escrituras, sabem dizer dessa parábola e sabem contá-la minimamente. Talvez você já saiba do que nós estamos falando. Esse quadro aqui também pode ser um indicativo. Dois personagens diante de uma figura mais anciã. Um deles está maltrapilho, parece que está numa condição deplorável, enquanto o outro está observando um pouco mais à distância. Será que isso te lembra de alguma parábola específica na Bíblia? Você pode arriscar aí um chute, pode arriscar aí alguma orientação sobre isso? A parábola do filho pródigo. Mas vamos agora fazer uma pergunta importante para ver se você está atento. Onde na Bíblia que diz que essa parábola é do filho pródigo? Na verdade, Lucas capítulo 15, que registra 3 parábolas, registra as parábolas dos perdidos. Uma ovelha é perdida, uma moeda é perdida e um filho é perdido. Na verdade, é uma parábola apenas contando sobre aqueles que foram perdidos e encontrados. E nenhuma delas existe título. O título é uma convenção que veio através da editoração bíblica. Não está no original. Os textos bíblicos são escritos de forma corrida, sem capítulo e sem versículo. Isso foi aparecer depois do ano 500 depois de Cristo para tentar trazer uma melhor tabulação e um fácil encontro das palavras e dos versículos. E os títulos são apenas um chamariz editorial para falar do que se trata aquele texto. O título nos ajuda a nos localizar, mas eles não são verdadeiros. Por isso, os editores
convencionaram chamar esta parábola de parábola do filho pródigo. Mas quantos de nós conhecemos a parábola do Deus pródigo? Porque se formos olhar efetivamente para a transcrição das 3 histórias, que são uma parábola apenas, nós vamos ter a parábola dos achados e perdidos, relacionado com a parábola do Deus pródigo, a história de um Deus esbanjador. Sim, porque nesta parábola, quem é extravagante, quem é esbanjador, quem não faz economias, quem é pródigo e mostra a sua prodigalidade, é o pai e não o filho. O pai que esbanja amor, o pai esbanja graça, o pai distribui misericórdia, o pai extravasa bondade. Este sim é o pródigo dessa passagem e é o pródigo que Jesus chama a atenção. Todas as parábolas e as histórias de Jesus são recursos de respostas imediatas a perguntas e também a contextos. Diante de situações sensíveis, de ambientes delicados, Jesus apresenta histórias como uma maneira didática e pedagógica de apresentar valores inegociáveis. Então lembre-se, toda parábola é uma resposta imediata a uma pergunta ou a um contexto. Vocês viram aqui a semana passada, Senhor, quem é o meu próximo? Então Jesus contou a parábola do bom samaritano, que também é um título editorial. Nós não sabemos se ele é bom, nós só sabemos que ele fez uma atitude boa naquele momento. Então, nós apenas atribuímos título. Agora, nós temos também neste texto uma percepção de uma provocação por um contexto e não uma pergunta. Dê uma olhada em Lucas capítulo 15, quando começa essa proposta de Jesus em contar essa história. Diz assim o texto: todos os publicanos e pecadores, preste bem atenção nessa palavra, todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Então Jesus contou a história. É uma provocação imediata por um contexto. E que contexto é esse? O contexto de 2 grupos, onde Jesus pega as ideologias presentes, as crenças, os modelos mentais e os comportamentos desses 2 grupos e afunila numa história. Jesus usa um recurso de gradação, literariamente muito utilizado para trazer foco a um objetivo. E então ele vai afunilando a história, mostrando a história, apresentando a história, até chegar no ápice, no grande finale. E para isso, ele precisa explicar isto para os 2 grupos. Eu tentei uma maneira didática e pedagógica de poder apresentar isso a você, para que ao final desta celebração, você possa entender como Jesus afunila a sua história para atingir esses 2 grupos. Vamos falar primeiro sobre eles. Nós temos de um lado o grupo não religioso. Quem eram estes? O próprio texto bíblico traz o título e o adjetivo dessas pessoas. Eles eram publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos do contexto bíblico? Bom, fica fácil para você memorizar. Aqueles que faziam serviço público. Qual era esse serviço? Eram judeus cooptados pelo sistema romano para buscarem tributos das pessoas e extorquirem dinheiro para tirarem seu próprio salário. Era uma classe que era muito desrespeitada, era uma classe que era odiada, eram párias da sociedade e marginalizados pelos judeus, porque se associaram ao Império Romano, fazendo serviço público, por isso, publicanos. Os pecadores não eram efetivamente judeus. Eram pessoas que cresceram sem o ambiente da religiosidade. Pessoas que estavam distantes da lei, da Torá, da Tanakh, estavam distantes de qualquer elemento judaico e viviam de uma maneira imoral, vendidas ao paganismo, dominadas pelos seus prazeres, cujo Deus era o seu próprio ventre e faziam as coisas muito indecentes. Esse grupo de pessoas é atraído por Jesus. Eles são simplesmente magnetizados pela palavra do Mestre. Jesus os atrai com o seu discurso, com a sua palavra, com a sua vida e com a sua postura. E lá estavam os publicanos e os pecadores. Eu acho interessante Lucas, que é médico, registrar todos, abrangentemente, amplificadamente. Essas pessoas vinham e sentavam-se aos pés de Jesus para aprender dele, porque eles eram atraídos pelas palavras do Mestre.
Do outro lado, nós temos um grupo totalmente distinto. O grupo dos religiosos, adjetivados nesse texto de Lucas como fariseus e mestres da lei. Quem eram os fariseus? Eram aqueles que tinham a responsabilidade de acrescentar normas e regras à lei judaica. Eles faziam a observação das leis e ampliavam o que a lei deveria dizer ou que deveria fazer. Se é para guardar o sábado, então guarde o sábado não dando mais do que 25 passos ao dia. E eles faziam essas projeções enrijecendo a lei e aumentando o critério de obediência. Os mestres da lei, por sua vez, eram intérpretes da lei. Eles avaliavam, observavam, registravam, mas também puniam e julgavam contextos perigosos para proteger a lei. Era a polícia secreta do templo e dos sacerdotes, sendo alguns deles também sacerdotes. Olha só os dois grupos que estão próximos de Jesus. Um grupo dos não religiosos está bebendo da palavra. O outro grupo está criticando. E conhecendo o coração desses, Jesus percebe que é necessário contar uma história. E lá vai o nosso contador de história, apresentando o que está acontecendo aqui. E ele começa de uma maneira magistral. Ele começa contando a parábola ou a história das 100 ovelhas. Você conhece, eu não preciso ler esse versículo. Ele vai apresentar a parábola em 3 movimentos. Uma parábola, 3 perdidos. Uma parábola, 3 achados. Uma parábola, 3 festas. Tá vendo que é a mesma história, só que com 3 movimentos? Então, a parábola da ovelha são aquelas 100 onde uma se perde e o pastor vai buscá-la. Voltando, celebra com seus amigos a encontrada. Depois disso, Jesus vai de 100 para 10. Logo em seguida apresenta-se a parábola das 10 moedas, dracmas. Era uma unidade de medida do Novo Testamento que significava absolutamente nada. Era a menor moeda e o menor valor. A mulher tinha 10, perdeu uma e varreu a casa diligentemente até encontrar. Encontrando-a, faz uma festa de celebração com as suas amigas. De 100 para 10, de 10 para 2. Jesus agora apresenta a parábola dos 2 filhos, mostrando efetivamente que ele está afunilando a conversa e trazendo o foco para um determinado ambiente. E ao apresentar os 2 filhos, ele parte imediatamente para o filho mais novo. É aqui que está o foco da direção, é aqui que está o caminho para apresentar o centro da parábola, que é este filho libertino e perdido que encontra literalmente a aceitação, o amor e a graça do Pai. Aqui está o foco. Jesus conta essa parábola e vai afunilando para chegar exatamente na figura daquele que aceita, naquele que recebe, naquele que acolhe. Deus, na figura do Pai dessa parábola, é o pródigo, o esbanjador de graça, de misericórdia e extravagantemente amoroso. Aqui está a figura de Deus que Jesus quer apresentar. Por isso que ela se torna tão sensível, tão poderosa, porque é uma das poucas parábolas e histórias que Jesus apresenta o próprio coração de Deus nesta relação com o filho perdido. Só que essa relação é bem interessante, porque ela vem trazendo uma dramaticidade. Por isso eu quero mostrar para você agora o afunilamento a partir da vida do filho mais novo. Porque Jesus não está contando apenas qualquer história. Ele é intencional, ele escolhe os termos, ele escolhe o cenário, ele escolhe os personagens, porque ele quer deixar registrado um ensino. E olha só o que Jesus faz, e perceba o movimento de dramatização e como essa história vai ficando cada vez mais sensível para que os ouvintes estejam atentos e ao final fiquem totalmente escandalizados com o que Jesus vai apresentar. Jesus apresenta a característica do filho pródigo, do filho que vai para longe da casa do pai da seguinte maneira, versículo 11. Jesus então continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Preste minha atenção nisso. 2 filhos, ele vai dizer do grupo religioso e do grupo não religioso. Mas um desses filhos, o mais novo, representa a classe não religiosa, libertina, imoral, indecente. E você vai ver isso na história quando Jesus retrata a característica do filho mais novo. Diz assim: este filho, o mais novo, disse ao pai: Pai, eu quero a parte da minha herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Naquele período, o mais velho ficava com 2/3 de toda a herança. E depois era distribuído entre os demais
herdeiros. Nesse caso, 2 filhos, o mais velho fica com 2/3 e o mais novo fica com 1/3. O pai fica com quanto? Com nada. Então, Jesus apresenta uma questão drástica nessa parábola. O filho é desrespeitoso o suficiente para dizer para o seu pai: morra, seu velho! Você vale mais morto do que vivo. Então faz um favor para mim, me dá os seus bens, porque eu quero desfrutá-los e a parte que me cabe. Ele toma uma atitude de rebeldia pontual, evidente, transparente. Ele diz para o seu pai: eu não quero você, eu desonro a sua autoridade. E no mundo patriarcal ou oriental, isso era muito mais forte, onde o homem era uma figura de autoridade e os anciãos eram respeitosamente ovacionados. Ali, este jovem, ou esse filho mais jovem, a Bíblia não diz se ele era jovem, este homem está dizendo para o seu pai: eu desonro, eu desrespeito, eu desmoralizo o Senhor, me dá os bens que você tem porque eles me pertencem. Os fariseus e os mestres da lei inclinaram para frente e falaram: peraí, que tipo de homem é esse que quer matar o seu pai em vida? A palavra diz que ele distribuiu os seus bens. A palavra grega para bens aqui é bios. É bem interessante e bem curioso ter usado esse termo. Bios significa vida, biologia. O pai distribuiu a sua vida com seus filhos. O filho pegou a vida do pai e saiu. E aí os ouvintes estão igual vocês: como é que essa história vai continuar? E diz assim: não muito tempo depois de pegar o bios do pai, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e começou a passar necessidade. Como se não bastasse ter pego o bem, a vida do pai, esse jovem vai ser totalmente imoral. Uma coisa totalmente absurda, insana, dentro da mentalidade judaica e de uma sociedade altamente restritiva, como os fariseus e os mestres da lei. Jesus está chocando. Jesus está confrontando o sistema deles. Jesus está escandalizando a conversa. Esse filho gasta os bens com prostitutas. Ele vai para a zona de meretrício. Ele vai para a balada. Ele vai para a bagunça. Ele gasta tudinho que tem. Então os ouvintes inclinam para frente e dizem: este é um homem que não merece graça. Esse jovem não merece misericórdia. E começam a pintar um cenário. Mas Jesus, na sua inteligência como contador de história, não quer deixar as coisas assim. Ele quer piorar um pouquinho mais. Então no cenário dramático, Jesus diz que esse jovem foi se empregar com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejara alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Havia uma tradição judaica sobre a lei e pureza cerimonial e também dos alimentos contaminados. Em Levítico, para que o povo pudesse viver mais e ter integridade física protegida num mundo insalubre, onde as enfermidades eram cada vez mais perigosas, Deus deu uma ordem para que o povo não contaminasse com alguns animais, não estivessem suscetíveis a doenças, e entre esses animais eram todos que tinham pata rachada, entre eles os porcos. Os fariseus desenvolveram uma lei de que não se poderia trabalhar com porcos, não se poderia tocar em porcos, porcos eram animais imundos. Então quando Jesus conta essa história dizendo: esse jovem que matou o pai em vida, gastou os bens e a vida do pai com prostituta, agora é um jovem que trabalha com porco, é imundo, é indecente, é totalmente inapropriado para o judaísmo e para o ambiente que ele vive. Você está vendo a tensão que está sendo criada nessa história? Mas como se isso não bastasse, Jesus vai um ponto mais além. E ele diz que além de viverem com os porcos, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Já sei, vou me levantar, voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus jornaleiros ou empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Jesus disse: esse filho, além de ter caído nisso tudo, ele perdeu a condição paternal, ele perdeu a condição filial, ele agora quer ser tratado como um empregado.
Existem duas palavras no grego para determinar escravos: doulos e mitnos. Mitnos. Doulos é o escravo que pertence à família, que não tem direito a salário, mas que pertence a uma casa. Os mitnos, eles eram aqueles que trabalhavam por diária. Eram aqueles que não pertenciam a nenhuma família. Ficavam nos arredores, na periferia da cidade, esperando para sobreviverem à custa de uma diária. Por isso, jornaleiro, na tradução mais antiga. Jornal, diário, diaristas. Ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas como eu caí nisso, eu não sou digno nem de ser escravo. Eu preciso ser um diarista para pagar o que eu devo com meu pai. O ambiente agora está formado. Esse jovem se coloca a caminho. E então, imediatamente, toda a audiência se inclina para frente, dizendo: o que esse pai vai fazer com esse filho? Como vai ser a resposta dele? E aí Jesus escandaliza. Jesus escandaliza seu público dizendo: ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho disse, aquele discurso ensaiado: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos. Peraí, o contudo não era do filho? Ele não ia dizer: contudo, trata-me como um dos seus empregados? Não, o pai não deixou. O pai disse: contudo, despressa. Ele interrompe o discurso e diz: tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos comer e festejar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. O pai de novo. O pai volta ao centro da história, que esbanja bondade, misericórdia e graça. E quando aquele grupo de pecadores e publicanos ouvem o desfecho, eles sabem de quem Jesus está falando. Eles estão dizendo: somos nós. Nós somos imundos porque somos pecadores. Nós somos indevidos e inapropriados porque somos publicanos. Nós sujamos as nossas vestes. Nós fomos para o chiqueiro. Nós vivemos indecentemente. Sim, nós somos imorais. Nós não temos a lei. Nós não temos o templo. Nós não temos nada. Eles dizem: somos nós. E quando essa parábola termina com a aceitação do pai, eles dizem: o pai nos aceita. O pai nos acha. O pai nos acolhe, o pai nos recebe, o pai esbanja amor, o pai distribui graça, o pai é exuberante em bondade, e eles estão plenamente satisfeitos com o desfecho da história. Eles não imaginavam, nos sistemas religiosos de sacrifício, de penitência, de mérito daquela época, que um pai pudesse ser tão gracioso e tão bondoso ao acolher pessoas perdidas e totalmente afastadas do convívio da graça. Esse grupo está rejubilando, está ainda mais atraído pelas palavras de Jesus. Mas você se lembra? A parábola foi motivada pelos dois grupos e não apenas de um. Então Jesus tem que imediatamente apresentar agora a parábola do filho mais velho. Ele tem que mostrar agora o outro lado. E repentinamente, subitamente, um raio do céu cai e Jesus diz: porém, o filho mais velho, o filho primogênito, estava no campo enquanto isso. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Ele então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E este lhe respondeu: o seu irmão voltou. E o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira. Que indignação! E nem quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Agora, o foco recai sobre o comportamento do filho mais velho, que muitos não percebem, mas que também estava perdido dentro da casa do pai. Só de sua atitude de ira e indignação, nós já temos o preâmbulo do que este homem é capaz. O filho mais novo estava perdido porque era muito mau.
E o filho mais velho estava perdido porque era muito bom. O filho mais novo estava perdido e se rebelou por causa da sua indecência e do seu pecado. O filho mais velho estava perdido e se rebelou por causa da sua obediência e pretensa religiosidade. Ou seja, Jesus vai contar a parábola dos 2 filhos perdidos. Não é apenas um. E no meio de 2 filhos perdidos tem um pai que é pródigo, esbanjador, extravagante, em graça, misericórdia e bondade, ao ponto de insistir com o filho. E esse texto mostra para mim qual é a característica do filho mais velho. O filho mais velho que ocupa as fileiras das igrejas, o filho mais velho que assume ministérios, o filho mais velho que tem títulos e cargos no mundo evangélico, ou dentro do templo, ou no sistema sacerdotal, tem atitudes de ira e de indignação. São pessoas tão soberbas e tão altivas que elas não conseguem lidar com as suas próprias frustrações. Porque a sua obediência sempre lhe deve o melhor. Elas não conseguem lidar com qualquer tipo de vicissitude, de desconforto, ou de qualquer contrariedade com a vida. Porque são filhos mais velhos. São pessoas que não podem ser contrariadas. Filhos mais velhos são mimados dentro da religião. As coisas têm que sair de acordo com o seu propósito. E você vai ver nesse texto que ele ficou irado e indignado por uma coisa. Quando o filho mais novo sai e gasta todos os bens, ele volta para casa. O pai oferece um anel, vestido, sandália e um novilho gordo. E uma festa de arromba com a cidade toda. Eu pergunto, quem estava financiando o anel, o vestido, a sandália e a festa? O pai? O pai não tinha mais nada. Tudo era às custas do filho mais velho. Então ele chega e diz, peraí, porque filhos mais velhos, religiosos, eles simplesmente se indignam quando são contrariados na sua lógica religiosa de manutenção e de controle. Filhos mais velhos são controladores religiosos. Eles determinam como Deus tem que fazer e o que ele deve fazer. Eles determinam como a sua vida vai estar e o que eles vão fazer amanhã. Eles determinam o seu próprio destino. Filhos mais velhos são religiosos controladores. E quando não acontece, porque o mundo não está no seu controle, é só uma fantasia e uma ilusão infantil, sabe o que eles fazem? Se iram. Hoje eu não canto nessa igreja. Porque o fulano de tal está no louvor. Seja bem-vindo, filho mais velho. Hoje eu não vou ofertar. Porque eu perdi aquele negócio na segunda-feira. Bem-vinda, filha mais velha. Eu não quero ir na igreja. Que a igreja me decepcionou. Deus não está olhando para mim. Seja bem-vindo, filho mais velho. Porque o filho mais velho acha que o mundo está no seu controle. E se ira e fica indignado quando as coisas não saem ao seu contento. Mas Jesus só dá o aperitivo. Ainda tem mais. Por isso que essa parábola é linda, e a gente precisava de 5 semanas para falar só sobre ela. Versículo 29, eu estou lendo tudo na continuação e você pode estudar na sua casa depois. Ele, porém, respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos, olha a petulância, a obstinação desse homem. Todos esses anos tenho te servido. A palavra servido aqui é doulos, é escravo. Uma tradução diz, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Vamos olhar como que se comportam filhos mais velhos. Primeiro, com ira e indignação. Segundo, o texto vai mostrar que eles se comportam com escravidão voluntária. Veja só, ele diz, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo. Eu tenho um filho mais novo perdido, que volta para casa querendo ser escravo, e que Deus o acolhe como filho. E eu tenho um filho mais velho que é filho, cuja atitude e mentalidade é de escravo. Ele não se relaciona com o seu pai com graça. Ele não se relaciona com o seu pai com amizade e intimidade. Para ele, a relação com o pai é de escravidão. Ele tem que fazer tudo certo. Ele tem que corresponder à expectativa. Ele tem que cumprir, trabalhar e performar. São servos.
Filhos mais velhos são viciados em fazer. A sua validação está sustentada por aquilo que eles apresentam ao mundo. Filhos mais velhos são performáticos, apresentam alto desempenho. Filhos mais velhos, eles têm, de fato, de mostrar o melhor de si, através de atividades e ativismos que nunca acabam. Este filho mais velho desta parábola é aquele que chega ao pai e diz: eu sou teu escravo, eu vivo como escravo, eu ando como escravo, mesmo sendo filho. Quantas pessoas eu tenho aqui essa noite, nesse lugar, ou que me ouvem em qualquer lugar do mundo, nesse momento, que estão dentro da casa de Deus, mas que se comportam como escravos. Não se sentem capazes de sentar à mesa por graça. Tem que merecer, tem que desempenhar, tem que provar o seu valor para Deus, tem que fazer. Filhos mais velhos adoram obedecer cegamente como modelo de escravidão apenas para provar o seu valor. É isso que esse jovem está dizendo. Todos esses anos eu estou trabalhando como um escravo, mas eu sou filho. Ele só não sabia disso, porque era um filho perdido dentro da casa do pai. Mas em segundo lugar, ou melhor, até em terceiro, na nossa pirâmide ao contrário, a gente vai ver que a relação desse jovem também era de insegurança e de medo. Eu nunca desobedeci uma de suas ordens. Olha a palavra nunca. Nunca eu deixei a desejar. Pai, olha aqui o que eu fiz. Pai, olha aqui o que eu realizei. Esses dias eu estava conversando com o irmão e ele disse para mim alguma coisa interessante de um desenho antigo, que aquele personagem ficava esperando um joinha do pai. Quando o pai fazia assim, ele estava esperando o valor da sua vida baseado no seu desempenho. Filhos mais velhos não têm certeza se vão para o céu, porque baseiam a sua fé nos seus méritos. Filhas mais velhas não têm segurança na eternidade, não se sentem chamadas à mesa, sempre se sentem indignos e indignas, sempre se sentem devedores de alguma coisa e acham que vão ser pegos em flagrante por um Deus que vai castigá-los e puni-los. Isso é o que a religião ensina, não é isso que o Evangelho mostra na Bíblia. Você não pode se relacionar com Deus baseado em medo e insegurança. Não, eu preciso dar o dízimo, senão vai fundir o motor do meu carro. Deus me livre, eu não posso ter conta esse mês. É o que a religião ensina. Você obedecer por medo. Não, eu preciso agora obedecer, porque senão eu não vou para o céu. Meu Deus, Deus me livre, o arrebatamento chegar e eu estiver fazendo isso daqui. Medo não é relação com o pai, é insegurança. Filhos mais velhos operam com medo e insegurança. E eles estão enfileirados nos templos e nos mundos que nós vivemos hoje. Mas olha só, meritocracia. O Senhor não me deu nem um cabrito. Eu merecia muito mais que um novilho, porque se esse teu filho que gastou dinheiro com prostituta tem novilho, eu muito mais merecia até muito mais que um cabrito. E o Senhor nem um cabrito, porque o Senhor não me vê, o Senhor não me enxerga, o Senhor não vê o que eu faço. Ou seja, o Senhor deve para mim uma explicação. Filhos mais velhos conseguem colocar Deus como devedor das suas vidas. Deus está sempre devendo algo. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, com muito amor, Deus não deve nada a você. Ele já pagou tudo na cruz, de graça e de bondade. Ele não deve absolutamente nada para você. Só que cuidado. Porque a teologia neopentecostal está se espalhando no nosso meio. Cuidado, porque as nossas conferências, youtubers, cuidado, porque os ambientes que frequentamos evangélicos colocam a relação de Deus na meritocracia, e muitos de nós estamos determinando, dizendo e fazendo com que o nosso movimento seja determinante para que Deus sempre nos deva alguma coisa. Isso é comportamento de filho mais velho, não é evangelho, não é Bíblia. É troca, é barganha, e por isso que filhos mais velhos não entram na festa. Porque eles sempre acham que são merecedores de muito mais, e que aquilo não é suficiente para eles. Mas por fim, naquele texto que eu li com você, tem superioridade. Porque ele diz, esse teu filho, você consegue ver o tom de esnobe dele aqui? O tom de desdém? Esse teu filho não é o meu irmão. É o teu filho, porque eu não tenho relação nenhuma com ele. Ou seja, eu me comparo com ele e eu sou muito melhor que ele.
Filhos mais velhos adoram comparação e superioridade. Gente que opera pela religiosidade adora se comparar ao outro. Esses dias eu estava atendendo uma adolescente que estava participando de um movimento e que prejudicava a sua reputação e também lhe dava um mau testemunho. Então fui confrontá-la graciosamente porque ela ocupava uma posição de liderança dentro da comunidade. Eu disse para ela: minha irmã, você precisaria repensar isso, porque a posição que você tem na igreja não condiz com a posição que você tomou lá fora. E sabe qual foi a resposta dela para mim? Ela disse: pastor, você está falando de mim, é que você não viu fulano. Ela tinha 16 ou 17 anos e já era uma filha mais velha. Porque filhos mais velhos adoram se comparar com o outro. Não, porque em comparação àquela pessoa, em comparação àquele empresário, em comparação àquela família, mas em comparação a Jesus, porque a minha comparação não é com o outro, a minha comparação é com Cristo. Ele é o meu modelo e não o outro. Se eu me comparar com este ao lado, eu posso estar muito bem, obrigado, mas se eu me comparar com Cristo, eu tenho muito, mas muito caminho pela frente e muito a melhorar. Filhos mais velhos adoram ser superiores. A melhor igreja, a melhor doutrina, o melhor comportamento, o melhor partido político, o melhor músico, o melhor estilo de adoração, o melhor tipo de pregação. Filhos mais velhos! Vai ficar do lado de fora, enquanto a festa acontece com gente que não tem esses preconceitos. Jesus disse aos fariseus e publicanos: os pecadores e publicanos estão entrando primeiramente no reino dos céus do que vocês. Jesus disse aos fariseus e aos mestres da lei: vocês não sabem e não imaginam, mas vocês ficam na porta, não entrem nem deixem os outros entrarem. Irmãos, filhos mais velhos se enfileiram e infestam templos religiosos. Talvez seja por isso que nós tenhamos tão poucos filhos mais novos nas celebrações. Porque as pessoas não têm nenhum problema com Jesus. Elas têm problema com a igreja física de Jesus. Porque essa igreja física de Jesus, preconceituosa, intolerante, partidarista, cheia de pessoas que trabalham no seu mérito, julgadores, superiores. Se você acha que isso não é verdade, pergunta para alguém que não frequenta a igreja o que eles acham de nós. Porque a igreja está infestada de filhos mais velhos. E filhos mais velhos ficam na porta. Não celebram, porque tem muita ira no seu coração. Só que olha só o que esse pai faz com o filho mais velho. Ele insiste. Você está vendo agora onde é que está o pai aqui? O pai está para o primeiro grupo, acolhendo e aceitando. E o pai está no segundo grupo, insistindo, dizendo: saia da porta e entra na festa. Eu não sei se essa noite você está no grupo daqueles que pisaram fora do caminho. Você que sujou as suas vestes. Você que perdeu o trilho e a noção do errado, do certo. Você que sabe que foi no chiqueiro desse mundo e se lameou com o pecado. Eu quero dizer para você que se você se levantar e for para o seu pai, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:31. O pai te acolhe, o pai te aceita, não porque você merece, mas porque a cruz já fez o trabalho por você. Agora eu quero falar com você que faz parte do segundo grupo de religiosos, que foi educado na presbiteriana, que cresceu recitando a tulipe calvinista. Você que sabe das doutrinas do arrebatamento. Você que cresceu num ambiente religioso, dogmático. Você que usou e faz uso de usos e costumes. Eu quero dizer para você que talvez você pode estar no grupo dos religiosos e perdido e não sabe. Para você também tem uma palavra. O pai insiste com você. Saia da religiosidade e venha para a graça. Venha para a festa. Pare de tentar comprar o amor de Deus com as suas atividades, com o seu ativismo, com a sua santidade. Se lance para a graça extravagante de um pai pródigo, que é exuberante em amor e perdão por você. Filhos mais novos têm uma vantagem em relação aos filhos mais velhos. Porque os filhos mais novos estão perdidos e sabem que estão. Porque veem o resultado do pecado em suas vidas. Mas os filhos mais velhos estão perdidos e não sabem que estão. Porque estão cheios de aparatos religiosos, de estrutura que sustenta as suas vidas. E que não se dão conta de que estão tão perdidos quanto filhos mais novos. A minha palavra com você, essa noite, é para que você entenda que nesta parábola, os dois filhos estão perdidos. E nós temos uma figura central, que é a graça
a misericórdia e a bondade, que é o Pai. E o Pai acolhe e recebe ambos. E olha como termina a história no versículo 31. O Pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Era mesmo, né? A herança dele é tudo do filho. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Eu pergunto para você, quem é que foi achado aqui? Jesus deixa essa história em suspense, porque esse filho não foi achado. Ué, na primeira parábola, a ovelha é perdida e o pastor procura e encontra. Na segunda, a dracma é perdida, a moeda é perdida e a proprietária procura e encontra. E no terceira história, o filho mais novo é perdido. E quem o procura? De quem que era essa tarefa? O mundo oriental é muito interessante, principalmente o Oriente Médio, porque a nossa cultura é bem diferente deles. Eu estava no Oriente Médio há um tempo atrás e conversando com um guia da região da Jordânia, islâmico. Ele disse o seguinte: a minha irmã veio morar comigo recentemente porque se separou. E eu disse: mas por que ele não foi morar com seus pais? Ela disse: não, aqui não se faz assim. O irmão mais velho é o responsável por cuidar dos pais e de todos os irmãos. Por isso que Deus fala para Caim: onde é que está teu irmão, o Abel? E o Caim fala: por um acaso eu sou guardador do meu irmão? Deus diz: é sim, porque o irmão mais velho tem que cuidar do irmão mais novo, segundo a cultura oriental. E nessa parábola há um lapso, há um vazio. Onde está o que vai procurar o irmão mais novo? Não está, porque o mais velho estava tomado de religiosidade e de ira. Então, a figura do pai apresenta aqui essa relação de que podemos não ter um irmão mais velho físico, mas segundo as Escrituras, Jesus é o nosso irmão mais velho. João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho mais velho, o primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso irmão mais velho veio nos buscar. Ele não falhou no seu trabalho, ele não negligenciou sua atividade. Ele veio na cruz do Calvário para salvar santos e pecadores, ricos e pobres, homens e mulheres, religiosos e não religiosos, adultos e crianças. O irmão mais velho já veio ao nosso encontro e ele não falhou na sua obra, ao ponto de podermos dizer, como Paulo disse em Romanos 8,15: porque não recebemos um espírito de covardia, o qual vivemos outra vez atemorizados, mas recebemos através da cruz um espírito de adoção, o qual clamamos: Abba, Pai. Eu volto para a casa do Pai em Cristo, não pelos meus méritos, não pelo que eu faço, não pela minha libertinagem, não pelo meu pecado, mas pela graça e misericórdia abundante do Pai, derramada extravagantemente em Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 6: porque Deus nos deu o Espírito Santo ao nosso coração, porque por meio dele nós clamamos: Abba, Pai. Abba é a palavra aramaica para papaizinho. Papaizinho, eu volto para a casa do Pai. Então, minha irmã e meu irmão, o Evangelho, ele não é nem para os libertinos. Ele não é para que as pessoas fiquem na sua imoralidade e digam: é assim a vida, a graça é suficiente, vamos continuar no pecado. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é para sustentar desobediência, imoralidade, indecência, não é. Mas o Evangelho também não é para sustentar obediência servil, meritocracia, religiosidade, moralismo. O Evangelho não é nem licenciosidade e nem é moralismo. O Evangelho não é nem de esquerda e nem de direita. O Evangelho é uma outra coisa que nós não conseguimos explicar, porque é um escândalo para esse mundo. Um Deus como esse, que acolhe filhos indecentes, indignas, inapropriadas, e que também insiste com filhos relutantes, hipócritas e religiosos. Em nenhuma religião do mundo, em nenhuma personalidade divina, existe um Deus como esse, extravagante, esbanjador, que esbanja a graça para convidar, tanto de um como de outro lado, para vir para cá e se colocar como filho. O Evangelho é um escândalo, sim senhora.
O evangelho é um escândalo a esse mundo, sim senhor. Por isso não adianta querer estabelecer ele com ideologias, com hegemonias pessoais. Não adianta querer nivelá-lo ao populismo religioso. O evangelho escandaliza, porque ela é a mensagem contrária a um mundo que está perdido, a uma cultura que está deformada, a um sistema de crenças que está no maligno. O evangelho é uma outra coisa que nós estamos querendo associar à direita ou à esquerda, ao lícito e ao ilícito, mas quando na verdade é uma coisa totalmente diferente. É a terceira via, onde nós não encontramos uma explicação, mas com essa parábola a gente consegue entender pelo menos que é um convite do Pai a todos aqueles para voltarem à sua presença. E eu convido você a entender isso, porque eu não me envergonho do evangelho, disse a Paulo em Romanos 1,16, porque ele é o poder de Deus. Ele é loucura para os gregos, ele é escândalo para os judeus, porque eles não entendem essa graça. Eles não entendem que um pai pode perdoar e correr pela rua com a sua túnica levantada, se prestando ao ridículo, abraçando o imundo, eternamente acolhendo o indecente. Os gregos não entendem isso. Ele é escândalo para os judeus, que eles não conseguem entender um pai que insiste, que persevera e que continua amando o obediente e desobediente, que já não ora mais porque ama o pai, mas ora para fazer trocas com o pai. E o pai continua insistindo, insistindo. Essa é a figura maravilhosa do Deus da Bíblia e do evangelho que Cristo nos legou e nos deixou. Não vamos empobrecê-lo, irmãos e irmãs. Não vamos diminuí-lo. Não vamos restringi-lo. Este evangelho, ele é amplo e está aqui essa noite para tocar o seu coração, para que você a partir de hoje tenha um novo relacionamento com o Deus que te chama para a presença dele e para a casa do Pai. Se coloque em pé no seu lugar, por gentileza. Você é capaz de experimentar esse Deus pródigo essa noite? Enquanto nós cantamos essa canção que declara que o medo já se foi, o amor perfeito já lançou fora. Você não precisa ter medo de ser rejeitada, minha filha. Eu sei que você andou em caminhos tortuosos. Oh, meu irmão, você chegou aqui fedendo a pecado, né? Usou o gobós para sair de casa, mas nada esconde esse cheiro fétido do pecado no seu coração. O Pai está aqui para te abraçar. Você não é indigno na presença dele. Você que veio aqui relutando com Deus, com o coração cheio de amargura e de ira, o Pai está aqui para dizer: eu quero que você me conheça como seu Pai e não como seu legislador. Enquanto cantamos essa canção, experimente a presença do Pai, o Pai pródigo que está aqui em nosso meio.